Boa tarde. Então, como estão? Estamos bem, Deus. Já estou. Então, apenas 9 estudantes é que submeteram o TPC. Se eu consigo entrar aqui. Agora sim. Vamos ver então. Então,
temos aqui 9 estudantes. Xandi, Sheldon, Shiranet, Mansur, Michelle, Mirna, Rosita e Yuran. Mirla. Ok. Vamos ver quem está na aula. Temos Rosita, Mirna, Mirla, Michelle, Mansur. Ok, vamos ver os trabalhos ali. Vamos ver o trabalho da Mirna. Mirna. Sim, não tem. Explicar a resolução do exercício 3, a linha C. Vocês conseguem ver o que estou a partilhar? Sim. Então, Mirna, vamos lá explicar esta resolução. Tá bem, um minuto só, estou a abrir a ficha para ler o exercício. É simplesmente para calcular o valor dessa expressão que Sim, está aí, e representar, sim. na forma algébrica, né? A mais B. Aí temos I sobre I menos 1 mais 3 mais 2I sobre I mais 1. Então, aí no primeiro passo, deixa eu só abrir o caderno. Aí no primeiro passo, eu fiz a multiplicação, fiz I sobre I menos 1 vezes I mais 1 sobre I mais 1, né? E depois adicionei com essa segunda parte, que seria 3 mais 2I, sobre I mais 1 vezes 1 menos I e I menos 1. I mais 1 menos I, isso. E no segundo passo, o que aconteceu foi que eu fiz a multiplicação de I vezes 1, que deu I, mais I vezes I, que foi I ao quadrado, sobre I vezes, aí no denominador, multipliquei 1 vezes 1, que deu 1, mais I vezes, aí foi, sim, I vezes I, que deu I, 1 vezes I deu I, depois fiz 1 I vezes I, deu menos I vezes 1, deu menos I, e menos I vezes I deu menos I ao quadrado. Mas na segunda parte foi 3 vezes o 1, que deu 3, 3 vezes o menos I deu menos 3I. Mais 2i vezes 1, que foi 2i, menos 2 vezes o i, deu 2i ao quadrado. Na parte do denominador, foi 1 vezes 1 deu 1, 1 vezes o i deu menos i, mais i vezes 1 deu i, e 1i vezes i deu menos i ao quadrado. Então, nós já sabemos, no terceiro passo, né? Como é sabido que o i ao quadrado é igual a 1, é igual a, sim, menos 1, né? Então, no terceiro passo, eu pus i menos 1, porque sabemos que i ao quadrado é igual a menos 1. Mas, fiz coisa aqui, adicionei, deu 5 menos i sobre 2, e na parte do denominador deu 1 mais i.
No quarto passo, manteve a primeira parte, só mudou no denominador, que é só uma mais um, deu 2, e manteve a outra parte. No quinto passo, sim, no quinto passo, o que foi que aconteceu? Coloquei o menos 1 sobre 2, mais 5 sobre 2, adicionei, sim, os termos semelhantes, posso assim dizer, acho, que essa seria a palavra ideal. E simplesmente, depois, a soma disso deu menos 4 sobre 2 igual a 2, igual a menos 2. E o meu resultado final foi menos 2 mais 0i. Alguma dúvida? Não, docente. Docente, só uma observação. O menos 1 sobre 2 mais 5 sobre 2. Aqui teríamos resultado 2 positivo. Sim, soma é positiva. Ou seja, temos aqui 2 mais 0i. E Outra questão? Ok. Ok, agora vamos ao encontro do outro estudante. 3 a linha C. Já vimos a Mirna. Deixa eu voltar o Zoom, que mais está ali. Temos Mansur. Vamos ver o trabalho do Mansur. Então, Mansur, Sim, docente. vamos explicar 4 a linha C. Sim. Então, o número 4 pede-nos para determinar os valores reais de x e y. Então, para determinarmos os valores de x e y, primeiro, nesta equação da a linha C, 4C, eu primeiro fiz a multiplicação dessas partes. Temos aí 3x menos i a multiplicar por 2 mais i. E também temos do outro lado outra multiplicação de x menos yi por 1 mais 2i. Então fiz essa multiplicação primeiro. De um lado deu-me 6x mais 3xi menos 2i menos i ao quadrado. Mas do outro lado também deu-me x mais 2xi menos yi menos 2yi ao quadrado. Então, para fazer essa multiplicação, apenas usei a propriedade distributiva. Distribuí os números aí multiplicando. Igualei ao 5 mais 6i. Depois, agrupei os termos da parte real e somei. E os termos da parte imaginária também somei. Então, fiquei com 6x mais 3x, 3 mais x mais 2y. Ainda mais, os termos da parte imaginária também somei. 3xi menos 2i mais 2xi menos yi. E igualei ao 5 mais 6i.
Depois, tendo essa adição dessa parte real, assim como a parte imaginária, fiz um sistema de equação para encontrar o valor de x, assim como y, usando aquilo que é a regra da igualdade dos números complexos, em que igualamos a parte real, em que diz que um, um número complexo é igual a outro número complexo, só se a sua parte real ser igual ser igual à parte real do outro, e a sua parte imaginária também ser igual à parte imaginária do outro. Então, foi com base nisso que eu fiz esse sistema. Então, fiquei com 7x mais 2y mais 1 igual a 5 e 5x menos y menos 2 igual a 6. O 1 passou para o outro lado, estava a adicionar, então passou a subtrair. Então, 5 menos 1 ficou. E o menos 2 também passou para o outro lado a adicionar, porque estava a subtrair. Então, fiquei com 6 mais 2, que deu 8. Então, aqui só usei essa regra que temos de multiplicar por 2 para poder anular uma das incógnitas, para somente termos uma incógnita e assim facilitar o nosso cálculo. Então, multipliquei por 2 e fiquei com 7x mais 2y igual a 4, e a parte de baixo 10x menos 2y igual a 16. Então, cortei o menos 2 com o 2, porque são simétricos, então fiquei com uma incógnita, fiquei com 17x igual a 4 mais 16, que deu 20. Então, o valor de x podemos ver que é o 20 sobre o 17. Depois, como já tenho o valor de x, apenas peguei numa das equações e substituir o valor de x para encontrar o y. Então, 5x menos y igual a 8. É uma das equações ali. Então, substituí o valor de x por 20 sobre 17. Então, fiquei com 20 vezes 5 sobre 17 menos y igual a 8. Então, 20 vezes 5 deu-me 100, dividido por 17, menos y igual a 8. Então, para anular aí os denominadores, eu só fiz o MMC, multipliquei o y por 17 e o 8 por 17. Então, fiquei só com 100 menos 17y igual a 136. Passei o termo sem incógnita para outro membro, ficando com menos 17y igual a 136 menos 100. Então, y igual a menos 36 por 17. Dúvidas ou observações? Não há. Ok. Deixa eu só screenshot. Ok. Está muito bem. Agora vamos lá ao próximo exercício. Vamos ver que o próximo é 5, né? Vamos lá ver quem mais está no Zoom. Mirna já. Mansur já. Guru. Temos a Rosita. Vamos lá ver se a Rosita... Não precisa fazer isso aí. Vamos ver o trabalho da Rosita. Rosita está aqui. Muito bem. Quatro, três, quatro, dois.
Não consigo visualizar bem, mas penso que isto é... Sim, docente. No número 5, primeiro, eu fiz a distribuição do Z, que fica 2Z mais 2Z menos, aliás, desculpa, 2, fica Z menos ZI menos 4Z igual a 5 menos 2i. Depois fiz a adição dos termos semelhantes, que fica 3Z menos Z. Sim? Sim, sim. Fica 3Z menos ZI menos 4Z igual a 5 menos 2i. Depois, 3Z. Fica 3Z menos 4Z menos 2ZI igual a 5 menos 2i. Então, de seguida, fiz o seguinte. O Z fica igual a x mais yi, para podermos obter, para podermos calcular os valores, nesse caso, que fica 3z, que substituímos aí no z, que fica 3x mais yi, menos 4x mais yi, menos x mais yi, vezes i igual a 5 menos 2i. Que de seguida fiz a distribuição do 3 nesse valor aqui, que fica 3x mais 3yi menos 4x menos 4yi menos xi mais yi ao quadrado igual a 5 menos 2i. Então, de seguida, efetuei as operações agrupando os termos semelhantes, que fica 3x menos 4x, que dá x, 3y menos 4yi, que dá yi, menos xi, menos o y. Por quê? Porque i ao quadrado igual a menos i. Então, ficamos com y menos 1, que fica menos y, que esse y menos y que temos aqui, igual a menos 5 menos 2i. Então, agrupamos a parte real e a parte imaginária, que fica x menos y mais y menos xi igual a 5 menos 2i. De seguida, apliquei a condição de igualdade. Mas quando eu estava para resolver esse sistema, encontrei esses valores que de um sistema impossível. Não sei se algo tenha falhado na minha resolução. Bem, o primeiro problema que nós podemos notar aqui, lembra-se, né? Conjugado de z é x menos yi. Sim, docente. Sim, docente. Nós nesta equação aqui, temos 3z menos Sim. 4 vezes conjugado de z menos z igual a 5i. Então, aqui seria menos, Menos porque é 4. 4 vezes o conjugado de z. Sim, docente. Sim. Então, se aqui for menos, aqui já fica mais. Por causa do menos que está lá fora, né? Menos fica mais.
Sim, sim. Depois outro problema está aqui, né? Menos I vezes X, menos XI. Agora menos I vezes mais YI, aqui seria menos I ao quadrado. Sim, sim, é por isso que eu não Então, devo. É de retificar. não sei se todos conseguem ver esta parte, né? Quando ela teve problemas. Sim. Sim. Então, penso que, corrigindo esses problemas, vai ter um outro sistema. Sim, sim, sim. Muito bem, muito bem. Muito bem. O importante é saber o método. Sim. Isto... Vamos lá só. Estou a fazer um save do que nós corrigimos aí. Ok. Muito bem. Então, vamos voltar ao Zoom. Já tivemos Rosita, Mirna e Mansur. Vamos lá ver agora. Tem Mirla, tem Nicole. Vamos ver Mirla. Mirla já? Não, Mirla já. Quem mais está presente e fez TPC? Temos Nicole, Mirla, Michelle, Fironete. Gente, Sim? eu fiz meu trabalho. Meu nome é o. Ah, sim, Mirla está ali. Tem Mirla, tem... Vamos ver. Ok, vamos ver. Já corrigimos 5 já. Sim, no número 6, número 5C. Para resolver essa equação. Então, aí vem módulo de Z menos Z igual a 1 mais 2i. Então, nós sabemos que módulo de Z é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu substituí esse valor com o módulo Z aí na equação, aí vou mostrar no primeiro passo, e substituir, sabemos que Z, vamos escrever aí, mais Z é igual a x mais yi. Então, eu substitui aí na equação, igualei com 1 mais 2i. Depois, no segundo passo, fiz a distribuição do sinal negativo. Então, ficou raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado menos x mais y igual a 1 mais 2i. Então, no terceiro passo, igualei, coloquei os mesmos valores reais e os valores imaginários do outro lado. Igualei a 1 mais 2i. Não usei a propriedade da igualdade de números complexos. Novos raiz de x ao quadrado mais 2y menos x é igual a 1. E a outra equação é menos... Como aqui é
Aqui eu acho que falei. Sim, aqui deve ser y igual a 2. Não, eu coloquei menos y igual a 2. Não, multipliquei a segunda equação por menos 1 para ter o valor de y e substituir na primeira equação. Foi o que eu fiz aqui embaixo. Continua a explicar, continua. Sim, substituir aí na primeira equação. Não ficou raiz quadrada de x ao quadrado menos mais menos 2 ao quadrado menos x igual a 1. Então, resolvi, nós sabemos que menos 2 ao quadrado é igual a 4. Não ficou raiz de x ao quadrado mais 4 menos x igual a 1. Então, passei... não, eu elevei toda a equação a 2 para poder tirar a raiz. Não ficou x ao quadrado mais 4 igual a 1 mais 2x mais x ao quadrado. Então, passei todos os membros iguais para um membro, outros membros, os membros independentes para um lado e membros dependentes para o outro. Não vou resolver a equação com menos 2x mais 3 igual a 0. Então, isolei o y. O resultado foi 3 sobre 2. Então, x igual a 3 sobre 2, y igual a menos 2. Foi isso que eu fiz. Ok, ideia de resolução está boa, só alguns pequenos problemas, né? Aqui é menos. Eu já até estou a mostrar aqui, né? Porque distribui menos por esta soma. Então, menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes y vai dar menos y. É por isso mesmo que você tem aqui menos y igual a 2. Sim. Aqui no segundo passo também tem que ser menos. No terceiro. E é menos. Sim. Então é por isso mesmo que comparando, menos y é 2. Então, o resto voltou a substituir. Só deixa eu ver a equação. X quadrado mais 4 igual a x mais 1. Então, 2x mais 1. 2x mais 1 igual a 4. Então, x igual a 3 sobre 2. Alguma questão ou observação? Turma? Tá claro. Está claro, né? Penso que não. Ok, já estou no save. Pequena correção. Ok. Tá perfeito. Agora vamos lá ver a Michelle. Vamos ver. Ok, tá tudo bem. Michelle, Sim, docente. peço para explicar a resolução do exercício número 6. Sim. O número 6 pedia para determinar os valores reais de K e T para que o número 1 menos I seja uma raiz da equação. Então, o que eu fiz? A expressão que nos é dada antes é 2x ao quadrado mais kx mais t igual a 0. Então, eu substituí
o x por 1 menos i. Depois de fazer essa substituição, fiquei com 2, 1 menos i ao quadrado, mais k, 1 menos i, mais t igual a 0. Resolvi primeiro o caso notável, né? O 1 menos i ao quadrado. Fiquei com 1 menos 2i mais i ao quadrado, né? E distribuí o k. Fiquei com k menos ki, mais t igual a 0. Neste caso notável, eliminei o 1 com seu simétrico, que é o i ao quadrado, tá? Menos 1. Eliminei e não fiz mais nada nesse passo, pelo menos. Na linha a seguir, multipliquei o 2 por menos 2i, fiquei com menos 4i, mais k, menos ki, mais t igual a 0. Daí, agrupei os termos reais e os imaginários. Sim, k mais t, mais menos 4, menos ki, igual a 0. Então, a partir daí, formei o meu sistema de equações, que fica k mais t igual a 0 e menos 4, menos k igual a 0. Daí só foi isolar o k, que é com k igual a menos 4, e peguei esse menos 4, fui substituir na equação acima, onde eu tinha o k, nesse caso ficou menos 4 mais t igual a 0. E isolando o t, ficou com t igual a 4. Alguma observação ou questão? Não. Perfeito. Vamos lá ver quem estava presente na aula. Mansur já, Michelle já, Mirla já, Mirna já, Rosita já. Sobrou Nicole e Firanete. Só duas estudantes. Aqui está a fugir. Aqui. Aqui não tem nada para corrigir. Vamos ver. Firanete. Um momento. Ok. Perfeito. Então, Firanete. Sim, Onde é que está, Firanete? sim. Sim, peço para explicar a resolução do exercício 8C. Sim. No número 8, a linha C,
pediam que calculássemos o valor da expressão. Então, temos no numerador a soma de termos de uma PG. Então, eu primeiro trabalhei com o numerador para poder achar o valor dessa soma. Então, segundo a fórmula da soma de uma PG, a soma é igual a A1, entre parênteses, 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q, onde Q é a razão entre o segundo, o primeiro, o terceiro, o segundo. Então, e Q tem que ser diferente de zero. E tive como A1 I elevado a 2, que é a razão I elevado a 1. E para achar o número de termos, o N, aí nos expoentes temos uma PA. Então, sendo assim, eu achei o número de termos que foi 26. E escrevi como um rascunho, porque acho que isso não é muito importante mostrar. Mas o número de termos foi 26. No entanto, a partir dessa forma, substituí na fórmula da soma de 26 termos e calculei o I elevado a 52, que tive como resto zero. Também fiz a parte, porque também era... Então, I elevado a zero é um montão de números elevado a zero, dá 1. Então, aí ficaria 1 menos 1. Então, essa soma será igual a zero. E logo, substituindo no numerador, 0 dividido por qualquer número dá 0. E foi isso. Dúvidas ou comentários? Sim, docente, eu tenho uma pergunta. Eu tive a mesma solução, mas como temos o N igual a 52, eu dividi o 52 por 4, que deu 13. Então, o 52 é divisível por 4. Assumi que I elevado a 2, elevado a 4, elevado a 6 e I elevado a 52, assumi que é 0. Então, ficou 0 sobre 1 menos I elevado a 13. Então, fica 0. Será que fazendo dessa forma está errada? Não usei esse processo todo. Não percebi, peço para voltar a explicar. Eu dizia, nós temos N igual a 52. Sim. Então, eu vi que 52 é divisível por 4. Certo. Então, uma vez que é divisível por 4, o numerador todo eu igualei a 0. Depois disso, fiquei com 0 sobre 1 menos I elevado a 13. Uma vez que o numerador é 0, a soma deu 0. Será que fazendo dessa forma? Porque eu fiz de um jeito muito curto. Está correto? Está. Está bem, Está obrigada. certo. Mesmo, por exemplo, aqui, para isto ficar, se colocasse, por exemplo, a evidência o I ao quadrado, né? Então, teria I ao quadrado, I elevado a 3. Isto, sei, ciências, penso que é isto. E 52. Poderia, por exemplo, também
resolver desta forma, né? Se colocar em evidência o I ao quadrado, né? Porque são múltiplos de 2 os expoentes. Então, aqui é 1, I elevado a 0, né? É isto. Sim, 0, 2, é isto. E I elevado a 0. Pode, por exemplo, calcular dessa forma. Deixa eu só corrigir. Aqui por 2. Fica assim. Só uma coisa. Aqui. Aqui, I ao quadrado. I elevado a 4, I elevado a 6, mais I elevado a 52. Okay? Não temos exatamente potências consecutivas, mas nós partimos de 2, né? Então, como o último termo, o seu expoente é um múltiplo de 4, então significa que o número de termos desta soma aqui é um múltiplo de 4. Então, quando é múltiplo de 4, a soma é 0. Está correto também. Dessa forma, também está certo. Não tem problema algum. Muito bem. Agora, vamos voltar ao Zoom. Quem ainda não falou é a Nicole. Nicole. Vou ver lá se a Nicole enviou o trabalho. Ok. Aqui para simplificar. Talvez usar sem editar. Vamos lá. Número 9 dizia para representar na forma trigonométrica os seguintes números complexos. A linha A, tínhamos Z igual raiz de 3 mais I. Primeiro, calculei o módulo de Z, que é raiz de raiz quadrada de 3 mais 1 ao quadrado. Isso deu raiz de 4 é igual a 2. Para descobrir o ângulo, eu usei seno de θ igual a B sobre ρ.
o valor de B é 1 sobre 2, que é o valor do módulo de C. E também tenho cosseno de θ igual a A sobre ρ. O valor de A é raiz de 3 sobre 2. Depois fui à tabela trigonométrica para poder ver qual é o ângulo que temos seno de 1 sobre 2 e cosseno de raiz de 3 sobre 2. E o ângulo é de 30 graus, ou π sobre 6. Depois disso, fiquei Z igual a 2, que é o módulo de Z, cosseno do ângulo, que é π sobre 6, mais I seno de π sobre 6. Ok, vamos lá, a linha D, vamos lá. A linha D, temos Z. Sim, vamos, a linha D. Sim, desculpa. Z igual a 1 menos raiz de 3i. O mesmo procedimento, calculei o módulo de Z, que é raiz de 1 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado. Também fiquei com 2. E depois, para descobrir o ângulo, que é seno de B sobre ρ, que é raiz de 3 sobre 2, depois cosseno de θ, que é A sobre ρ. Fiquei com 1 sobre 2. Olhei de novo para a tabela trigonométrica para ver qual é o ângulo que temos seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno 1 sobre 2. E o ângulo é 30 graus, π sobre 6. Depois fiquei com Z igual a 2, cosseno de 30. Sim. Desculpa, tem algo que eu vi. O ângulo é menos π sobre 6. Porque o valor de B é menos raiz de 3. Então, o ângulo é menos π sobre 6. E depois fiquei com 2 cosseno de menos 30 mais I seno de menos 30, que é mesmo que π sobre 6. Isso. Ok. Aqui, neste caso, A é 1, B é menos raiz de 3. Sim. Então, aqui é negativo, menor que 0, né? Então, como cosseno é positivo, seno é negativo, é o ângulo do quarto quadrante, né? Então, em princípio, o ângulo aqui procurado, este ângulo, nós podemos considerar 2π menos π sobre 6, ou podemos considerar menos π sobre 6. Assim. Então, sim, Eu tenho uma dúvida. Para achar o ângulo, podemos ter uma forma que é sim, arquitangente de B sobre A. Então, isto é quando A é maior que 0, né? sim. Quando A é menor que 0, a fórmula muda. Tá bem. Ou seja, só um momento. Aqui depois vamos corrigir mais uma outra coisa, né? Só um momento aí. Vamos lá. Vamos. Onde é que está o nosso grupo? Este. Vamos lá ver. Onde é que está?
Então, talvez ainda tem mais aqui. Bem, a imagem está invertida, né? Tem aqui esta fórmula que o professor deixou. Não sei se todos conseguem ver nesse documento aí. Todos conseguem ver esta foto que o professor Kalashnikov enviou? Sim. Deixa eu só fazer uma rotação aqui. Deixa eu fazer uma rotação. Está perfeito assim. Temos este documento aí. Esta é a fórmula. Neste caso aqui, o professor considera que o ângulo está entre menos π a π. Mas há casos em que nós consideramos que o ângulo está de 0 a 2π. Então, tem estas fórmulas aqui. Quando a parte real é positiva, ver bem. Quando a parte real é positiva, então o ângulo é arctangente de y sobre x, para qualquer y. Agora, quando a parte real é negativa e parte imaginária é não negativa, então o ângulo é π mais arctangente de y sobre x. Agora, quando a parte real é negativa e a parte imaginária é negativa, é menos π mais arctangente de y sobre x. Isto é quando ambas são negativas. Né? Significa que é um ângulo terceiro quadrado. Ou, quando a parte real é nula, é π sobre 2. Quando a parte real nula, a parte imaginária positiva é π sobre 2. Parte real nula, a parte imaginária negativa é menos π sobre 2. Pode usar essa fórmula, mas também isto é uma conta que estava a fazer ontem. Para criar uma nova. Nesta questão de representar número na forma polar, deixa eu só. Aqui módulo de Z, até o ângulo que ele forma com o eixo do X, né? Ok. O módulo de Z, nós temos parte real ao quadrado, parte imaginária ao quadrado, né? Z igual a A mais B. Depois, tem ali razões. Seno do ângulo θ, cateto oposto, é parte imaginária sobre o módulo, né? Cosseno do ângulo θ, cateto adjacente, que é parte imaginária é B. E eu troquei. E é B. Cateto adjacente, que é parte real sobre módulo. Então, nesse caso, θ chama-se argumento de Z. Então, θ, o número Z pode ser escrito módulo de Z, cosseno de θ mais I seno de θ. Então, você pode calcular o argumento de um número complexo utilizando estas fórmulas aqui, que nós podemos chamar de 1, ou pode calcular o argumento de um número complexo utilizando aquelas fórmulas que o professor Kalashnikov apresentou na aula teórica. Isso depende de si. Nós, quando utilizamos esta fórmula aqui, na verdade, nós procuramos o θ no intervalo fechado de 0 a 2π. Então,
Aqui vocês podem usar essas fórmulas, aqui, ou podem usar as fórmulas que o professor classificou deixou. Não há problema algum. Então, só deixa lá como uma observação para ter logo para o grupo ali. Depois agora volto ali para corrigir um problema naquela resolução. Temos um pequeno problema na resolução. É a resolução da Nicole, certo? Sim. Então, aqui, que é menos, isto é menor que zero, maior que zero, né? O ângulo não é π sobre 6. O ângulo agudo que tem essas razões positivas é 60 graus. Então, aqui o ângulo é menos π sobre 3. Não sei se estamos juntos. Eu não Então, de percebi acordo- porque eu não percebi porque que é menos π sobre 3. Ok, deixa eu só voltar para as notas aqui. Assim, este é exercício 9. É 9 a linha B ou C? A linha D. A linha D. Que Z igual a 1 menos raiz quadrada de 3i. É esse número que nós temos. Sim. Então, a parte real de Z é 1 e parte imaginária de B é Z menos raiz de 3. Bem, módulo de Z, raiz de 1 ao quadrado mais quadrado de raiz de menos 3, né? Calculando, vai dar 2. Agora, eu sei que, por definição, seno de θ, o que é? É parte imaginária sobre módulo do número, né? Cosseno de θ, parte real sobre o módulo. Então, seno de θ, né? Nesse caso, parte imaginária é menos raiz de 3. Então, vamos ter menos raiz de 3 sobre 2. Isto é menor que zero. Parte real é 1. Então, vamos ter 1 sobre 2. Maior que zero, certo? Este é um ângulo. Um momento aqui. Veja bem. Aqui, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, significa que se eu for para o círculo trigonométrico, aqui, se eu for para o círculo trigonométrico, é um ângulo que está aqui. Né? Porque ele tem cosseno positivo e seno negativo, né? Vocês já sabem que eixo do x é eixo dos cosseno e eixo dos y é o eixo dos seno. Até que estamos juntos? Sim. Então, o nosso ângulo está aqui no quarto quadrante. Mas eu primeiro posso começar por encontrar aquele que está ali no primeiro quadrante. Então, a pergunta é, qual é o ângulo do primeiro quadrante? Que tem seno igual a raiz 3 sobre 2 e cosseno igual a 1 sobre 2. Qual é esse ângulo? 60. 60. Então, o ângulo que está aqui no primeiro quadrante é 60 graus, que é π sobre 3. Mas o nosso ângulo está no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante é o quê? 2π menos o ângulo que está no primeiro quadrante. 2π
menos π sobre 3, isto vai dar 5π sobre 3. Este ângulo é congruente ao menos π sobre 3. Se eu for a fazer a contagem no sentido horário, né? Então, aqui é o ângulo negativo, porque você tem aqui em cima, o π sobre 3, e aqui embaixo, o menos π sobre 3. Então, aqui depende, né? Nós podemos considerar θ igual a 5π sobre 3, ou podemos considerar θ igual a menos π sobre 3. Não sei se agora está claro. Sim, está. Então, com isso, a representação do número 1 menos raiz quadrada de 3i é o seu módulo, né? E vamos lá organizar as coisas, né? Assim. Z igual a módulo de Z, cosseno de θ mais I seno de θ. Então, nesse caso, 1 menos raiz de 3i vai ser 2 vezes cosseno de 5π terços mais I seno de 5π terços. Isto é o mesmo, quer dizer, 1 menos raiz de 3i é 2 vezes cosseno de menos 5π sobre 3 mais I seno de menos 5π sobre 3. Assim, aí não é menos 5, é menos π. Aqui. Então, menos π sobre 3, aqui π sobre 3. Então, aqui depende. Pode usar estas fórmulas ou pode usar aquelas fórmulas que o professor Kalashnikov apresentou na aula teórica. Agora estamos juntos. Sim. Ok. Final menos aqui. Então, deixa eu mandar logo isso para o nosso grupo. E vamos dar continuidade à nossa aula. Perfeito. Então, aqui vamos lá fazer isto. Então, okay, já fizemos a correção. A linha E. A linha E também não está bem. Sim, na linha eu tive dificuldades. Estava mesmo para pedir para você me explicar. Assim, quando nós temos um número complexo Z igual a B vezes G, quando nós temos um número complexo igual a B vezes G, aqui, isto com B diferente de zero, né? Então, o argumento de Z é igual a π sobre 2, quando B é maior que zero, é igual a menos π sobre 2, quando B é menor que zero. Podemos usar esta relação, né? Aí, E9 é a linha E. Sim. Z igual a 8i. Aqui você pode ver que A é 0, B é igual a 8 maior que 0. Então, você tem módulo de Z. Módulo de Z, obviamente, 0 ao quadrado mais 8 ao quadrado.
8. Agora, como a parte imaginária é positiva e a parte real é nula, você pode dizer θ, que é argumento de Z, é igual a π sobre 2. Mas também esse mesmo θ, você pode calcular assim. Então, veja, seno de θ, o que é parte real, parte imaginária sobre o seu módulo, né? Cosseno de θ, parte real sobre o seu módulo. Então, daqui vamos ter seno θ, parte imaginária é 8 e o módulo é 8. Então, 8 sobre 8, vamos ter 1. Depois, cosseno de θ, parte real é 0. Então, é 0. E a pergunta é, qual é o ângulo de menos π a π que tem seno igual a 1 e cosseno igual a 0? Você pode traçar aqui o círculo trigonométrico e marcar, né? Sabe que 0 é aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, aqui é 3π sobre 2, que ele é congruente a menos π sobre 2, né? Então, neste ponto aqui, cosseno é 1, seno é 0. Nesse ponto aqui, seno é 1, cosseno é 0. Nesse ponto aqui, cosseno é menos 1, seno é 0. Nesse ponto aqui, seno é menos 1, cosseno é 0. Então, olhando para esse círculo, qual é a nossa resposta? Sobre 2. É π sobre 2, né? Esse ângulo que está aqui, porque o valor de seno aqui é 1 e cosseno é 0. Então, dali, θ igual a π sobre 2. Então, isto vou boldar, porque é uma outra alternativa para você calcular o ângulo. Então, nesse caso, nós temos módulo de Z é 8, e nós temos que o argumento é π sobre 2. Então, o 8i podemos escrever como se fosse 8 cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Perceberam? Sim. Ok, agora vamos avançar. Vou registrar isso lá no grupo, depois vou colocar no Classroom também. Perfeito. Então, Classroom, já corrigimos o 9. Vou fazer isso. Ok, vamos lá ver no Zoom, que ainda não falou hoje. Temos o Hugo. Vamos lá ver se o Hugo fez o trabalho de casa. Eu não vejo o Hugo aqui no Classroom. Hugo, Docente, o nome dele está depois de pirâmide. não percebi? Ah, tá O nome aqui. do Hugo. Sim, já localizei, obrigado. Estava Hugo. Nós estávamos no exercício. O Hugo.
O Hugo não fez... Não estou a ver outro exercício. Nós temos 10. Ah, 9. Isso é nova linha. 10 a linha B. 10 a linha D. A resolução do Hugo não está nada boa. Não está nada boa. Está muito longe. Ok, a primeira a falar aqui foi a Mirna, né? Devo voltar para lá. Mirna. Oh. Mirna. Sim. Eu já expliquei, mas vou voltar a explicar, né? Quando nós temos E igual a mais BI, se A for 0 e B for diferente de 0, então, não pode usar essa fórmula aqui. Tá bom. O argumento de Z vai ser I sobre 2. Quando B for positivo, vai ser menos π sobre 2 ou 3π sobre 2 quando B for negativo. Sim. Muito bem. Então, eu vou fazer um save que eu posso depois ver. Vou processar a internet. Espera. Aqui. Vamos lá. Eu quero isso mesmo. Ok, 6 nós já vimos. Já discutimos sobre 10, 2, 9. Temos 10. Temos... algum exercício aqui. Veja a linha D. Ok, explica lá desde a linha D, minha irmã. Desde a linha D, né? No primeiro passo, simplesmente fiz 1 mais I, né? No denominador fiz fiz a subtração e dividi, né? E elevei a 20, ambas partes. E no segundo passo, o que fiz no numerador, somei fiz a multiplicação, né? 1 vezes 1 e vezes I deu I ao quadrado. A mesma coisa no denominador. No terceiro passo, o que aconteceu foi que no terceiro passo foi
Foi 1 mais 2i. Que? Utilizou o quadrado de uma soma. O primeiro ao Uma quadrado. soma, sim. Docente? Quadrado de uma soma. Continua a explicar. Sim, foi o quadrado de uma soma. E no quarto passo, simplesmente adicionei a parte do numerador e, aliás, no denominador adicionei 1 mais 1 e no numerador nós sabemos que i ao quadrado é menos 1 e simplesmente adicionei os termos, cortei o menos, fiz a simplificação, cortei o 1 e o menos 1 e simplesmente restou 2i sobre 2. E sim, foi isso. E depois tem um passo que só não coloquei aí. Tá aqui. Temos o i sobre 20, né? Quando dividi, deu resto 0. Então, i sobre 20 deu i igual a 0 e i é igual a 1. Foi isso. Alguma dúvida? Docente? Estou a perguntar se há alguma dúvida ou algum comentário de outros colegas. Não. Não. Muito bem. Beleza. Deixa eu voltar para o Zoom. Ok. Os outros trabalhos aí estão adiante. Vamos lá ver o Mansur. Ok, Mansur. Sim, docente? Número 10, a linha B. Sim. Vamos lá, 10. Sim. Número 10, a linha B, pede-nos para calcular o 2 menos 2i elevado a 7. Então, primeiro, eu escrevi esse 2 menos 2i elevado a 7 como 2 mais i vezes menos 2i, isso tudo elevado a 7 para evidenciar, para mostrar os valores da parte real e da parte imaginária somente. Depois calculei o módulo de z, que é o quadrado, a soma do quadrado da parte real mais a parte imaginária, que deu-me 2 raiz de 2. Depois achei o ângulo φ e usei a fórmula de arco tangente da parte imaginária sobre a parte real e deu-me menos π sobre 4. Então, por cada localização do próprio número complexo, a necessidade de adicionar mais 2π. Então, adicionei, fiquei com 7π sobre 4. Então, tendo o módulo do número complexo e o seu ângulo, coloquei na forma trigonométrica. Fiquei com z igual a z vezes cosseno de φ mais i seno de φ. Então, substituí apenas
Então, o módulo de Z, 2 raiz de 2, depois multipliquei pelo cosseno de 7π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. Isso para baixar um pouco. Sim, aqui só antes, né? Aqui, tanto faz. Pode usar menos π sobre 4 ou 7π sobre 4. Tanto faz. São congruentes. Sim. São congruentes. Então, depois temos também essa fórmula que eu coloquei aí, que é a fórmula que nos ajuda a calcular funções, potências, sim, nesse caso. Então, temos aí que módulo de Z vezes cosseno de φ mais I seno de φ elevado a n é igual ao módulo do número complexo elevado a n vezes o cosseno de φ a multiplicar pelo n mais I seno de φ a multiplicar também pelo n. Então, aí somente substituir os dados, fiquei com 2 raiz de 2 elevado a 7 vezes cosseno de 7, que é o nosso n nesse caso, vezes o nosso ângulo, que é 7π sobre 4, mais I seno de 7 vezes 7π sobre 4. Então, fiquei com, fazendo esse cálculo, 2π, 2 raiz de 2 sobre 4. Então, isso dá-nos 128 vezes 2 elevado a 3 raiz de 2. Então, apenas aí, multipliquei o 7 por 7, que nos deu 49. Nesse caso, fiquei com cosseno de 49π sobre 4 mais I seno de 49π. Então, organizei essa potência aí como 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 3. Então, adicionei esse 7 mais 3, que deu 2 elevado a 10. Ainda multiplicar pelo raiz de 2, vezes o cosseno de 49π sobre 4, mais I seno de 49π sobre 4. Então, colocando na calculadora o 10, deu-me 1024. Ainda multipliquei por esse raiz de 2, vezes o cosseno de 49π sobre 4, mais I seno de 49π sobre 4. Então, depois, tem uma outra fórmula que usei para desfazer esse 49π. Então, fiquei com cosseno de π sobre 4 mais 2 vezes 6π, mais I seno de 4π mais 2 vezes 6π. Apenas aqui coloquei o ângulo de outra forma, mas o ângulo é o mesmo. Então, fiquei com 10.024 raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. Ok? E aqui poderá continuar, né? Cosseno de π sobre 4 raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Sim. Poderá continuar. Na verdade, aqui isto é a redução ao primeiro quadrante, né? Este é um Sim. ângulo que está fora da primeira volta, provavelmente. Sim, está fora da primeira volta. Então, tem que reduzir ao primeiro quadrante, só aí, né? Eu percebi o que fez, só deixa lá explicar os demais estudantes. Nós temos ali θ igual a 49π sobre 4. Então, quando um ângulo está fora da primeira volta, nós temos que dividir esse ângulo por 2π. Então, o que se faz na verdade, como é um número fracionário, 2π, copia o denominador que é 4, né? Então, 2π é 8π sobre 4.
Eu pode considerar assim. Então, aqui simplesmente você pode dividir 49π e vai dividir isso por 8π. Então, 49π a dividir por 8π, isto vai dar 6, né? Então, 6 vezes 8π dá 48π. Para 49π, vamos ter aqui π. Então, significa o quê? Significa que 49π, né, sobre 4, ele é igual, né? Ele é a divisão, né? Igual a 8π sobre 4. Aquela forma de divisão. Só aí, como não me lembro muito bem. Resto, então A é B vezes C mais o resto, né? Então fica A sobre B, R sobre P. Ok. Até vamos mesmo colocar ali em termos de frações, só para ver se fica mais claro. Assim. Que é para não complicar muito, né? Então, 49π. Pegamos 49π sobre 4. Então, vamos dividir isso por 8π sobre 4, né? Na verdade, 8π sobre 4, isto é 2π, né? Então, que dividimos os numeradores, porque os denominadores vão simplificar. Então, 49 a dividir por 8π, isto vai dar simplesmente 6. Então, 6 vezes 8π sobre 4 vai dar 48π sobre 4, né? Então, 48π sobre 4 para 49π sobre 4, isto vai dar simplesmente π sobre 4. Então, este é o resto, o que significa que 49π sobre 4 é congruente ao π sobre 4. Né? São aquelas contas que você fez ali. São aquelas contas. Ou seja, 49π sobre 4, eu posso escrever como se fosse... qual é o resto aqui? Posso escrever isso como π sobre 4. Aqui. Só teorema de resto, né? Então, o resto aqui fica simplesmente 6. Por fórmula de simplificação é igual a este vezes este, que agora está certo, né? É igual a este, é igual ao resto, que é π sobre 4, mais divisor vezes o quociente. Então, 6 vezes 8π sobre 4, na verdade, é 2π. É aquela transformação que o Mansur utilizou ali. Mas a regra é esta. Quando o ângulo está fora da primeira volta, nós pegamos esse ângulo e dividimos por 2π. Dúvidas? Penso que não há alguma questão. Muito bem. Perfeito. Para terminarmos a ver. Uhum. Ok. Eu estou satisfeito com as apresentações. Só para terminar, vou explicar 2 deles, né, para ser mais rápido.
aqui 10, 12 a linha A. 12 a linha A. Só quero certificar-me que não estou sozinho aqui. Ok, os estudantes estão aqui, só quero certificar isto. Então, 12 a linha A. Cálculo de raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 em C. Os estudantes. Em R, raiz de 4 é 2, mas em C, a raiz quadrada de 4 admite dois valores. Então, nós temos que considerar que Z é igual a 4, né? Então, se Z é 4, significa o quê? Que parte real de Z é 4 é maior que 0 e parte imaginária de B é igual a 0. Até que estamos juntos, né? Nós temos que considerar esse número e calcular as suas raízes quadradas. Então, módulo de Z é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. O módulo é simplesmente 4. Agora, tem que observar o seguinte aí. Se eu tenho um número Z igual a A mais BI, um número dessa forma, então, quando B é igual a 0 e A é diferente de 0, então, o argumento de Z, ou seja, o θ, né? O argumento de Z vai ser 0 quando A for maior que 0 e isto vai ser π quando A for menor que 0. Podemos usar esta fórmula aqui. Então, neste caso, o nosso A, o valor de A é 4, é maior que 0. Então, aqui você pode dizer, né? Como A é igual a 4 é maior que 0 e B é igual a 0, então o θ, bem, escrever assim para perceber, o argumento de Z que é θ é igual a 0. Então significa o quê? Significa que o nosso número Z pode ser escrito, se o módulo é 4, então vezes cosseno de 0 mais I seno de 0, né? É a representação trigonométrica. Agora, nós temos a fórmula enésima raiz do número Z é igual a enésima raiz do módulo de Z, isso no sentido real. Deixa eu afastar para a esquerda, porque a fórmula é meio vasta, né? Aqui, enésima raiz de Z é igual a enésima raiz do módulo de Z, no sentido real, vezes cosseno de θ mais 2kπ sobre n mais I seno de θ mais 2kπ sobre n. Aqui onde o k toma valores 0, 1, 2, até n menos 1. Então, para o nosso caso, isto é fórmula, né? Para o nosso caso,
Nós queremos raiz quadrada de 4. Né? Nós queremos raiz quadrada de 4. Nesse caso, chamamos de Z, né? Então, vai ser igual a raiz quadrada de 4, no sentido real, vezes cosseno. Então, veja bem, o argumento é 0, né? Então, fica 0 mais 2kπ sobre 2, que é o n, né? O índice, mais I seno 2kπ, também sobre 2. Um momento, ali. Deixa eu repor um pouquinho. Aqui, raiz quadrada de Z, nesse caso, é raiz de 4 vezes cosseno de 0 mais 2kπ sobre 2 mais I seno de 0 mais 2kπ sobre 2. Então, como raiz quadrada é 2, o k assume valores 0 e 1. Então, o que você faz? K igual a 0. Você vai obter a primeira raiz, né? Isto pode chamar, por exemplo, Z1, né? Primeira raiz. Então, Z1 é igual. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, quando K é 0, aqui fica simplesmente, né? Cosseno de 0 e seno de 0. Isto vai dar 2. Que é a raiz que nós já conhecemos. Agora, quando K é 1, isto é Z2, vai dar 2. Então, vezes K é igual a 1. Aqui é a nossa fórmula. Quando K é 1, vamos ter 2π sobre 2. Então, fica π apenas, né? Então, vamos ter cosseno de π mais I seno de π. Lembre-se que cosseno de π é menos 1. Cosseno de π é menos 1. Seno de π é 0. Então, isso vai dar menos 2. Então, no campo dos números reais complexos, raiz quadrada de 4 é igual a mais ou menos 2. Então, são duas raízes. Uma é 2, outra é menos 2. Então, nosso tempo está chegando ao fim. Falta ver algumas resoluções de exercícios sobre raízes e aquelas equações. Então, eu penso que os primeiros 15 minutos da próxima aula prática, vamos voltar a ver este exercício. Vamos passar para outro assunto, né, que é séries numéricas. Podemos ficar assim? Sim. Então, muito bem. Por hoje é tudo. Votos de um bom final de semana e até a próxima quinta-feira. Obrigada igualmente. Tchau.